Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o Mundo. Hoje sem a presença do nosso querido Kilson Jones, que tá pegando falta, que tá dodói, mas a gente vai bater esse papo. Eu quero primeiro te convidar para assinar o nosso, aliás, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, que é muito importante para que o YouTube entenda que você possa todas as vezes receber as nossas notificações, o que é muito importante. Temporada de 24 com grandes novidades. Então, se liga nas redes sociais da gente, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Facebook e em todas as plataformas de áudio a gente também tá. Então, vale muito a pena. Segundo os últimos levantamentos, as duas maiores fontes de pesquisas hoje do brasileiro é YouTube e podcast. Então, se você quer se informar, se informa com a gente aqui no IELCast. Lembrando que você encontra a Heron em todas as lojas Noroeste. A Heron agora tem uma exclusividade com qualquer uma das lojas Noroeste. Então, Piauí, Tocantins e Maranhão você encontra Noroeste. No Teresina Shop a gente está duplicando o tamanho delas. Se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, que são os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer o IELCast, por favor, dê essa moral pra gente, o que é muito bacana. E lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. E um agradecimento especial à galera do TikTok. Quase 250 milhões de views. A gente está muito feliz, obrigado pela força. Kawaii, passamos os 120, a Facebook mais de 100, então mostrando a relevância e o engajamento que o IELCast está tendo aí com todo mundo, tá? Lembrando que o IELCast é feito na Estação I Estúdios Criativos, onde você tem outros podcasts que a gente realiza aqui. Se você quer fazer o seu podcast, por favor, procura pra gente, tá no link da descrição, o Instagram lá do IELCast. Hoje a gente bate um papo com uma mulher de muita força, de muita dedicação. Ela é o símbolo de uma era na política teresinense. Não só isso. Esposa, mãe, deputada, política por natureza e que se apaixonou por Teresina e pelos teresinenses. E eu recebo com muito carinho, primeira vez que eu bato esse papo com ela aqui no podcast, a nossa querida posso falar doutora Lucy Soares? Uma salva de palmas, pode bater palma, turma. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estar aqui é uma imensa alegria, fazendo parte do Sua do filha já veio aqui. eu sei disso, A Bárbara. ela. Estou muito feliz de estar aqui, a parabenizar a todos vocês pela estrutura maravilhosa, belíssima, né? Não sabia Foi bem que era tratada? assim, muito bem tratada. Muito legal aqui o espaço, muito legal. Como é que... Me surpreendeu. Oh, que coisa boa. Isso é bom quando surpreende, na verdade. Me surpreendeu. Eu vim me hoje surpreendeu. de azul em homenagem ao Firmino. Eu já vi, Eu sim. falei para ela ali no camarim. Mas eu tinha notado. Óbvio. É o tom de azul que ele gostava. Eu tenho um respeito, um carinho por tudo que ele fez, não só por Teresina, mas fez por algumas pessoas muito especiais na minha vida. Então ele sempre foi muito educado, muito bacana comigo. Acho que com a nossa equipe sempre foi muito educado. E depois eu vou te contar um episódio muito louco sobre isso no final, acho que até em off, que eu tenho uma das maiores lembranças em relação a determinada situação. Bom, o IELCast é um bate-papo bem diferente, a gente chama de hora bar, é uma mesa de bar, de conversar, de bater papo. E eu quero que as pessoas conheçam não a Lucy esposa, mas não a Lucy deputada. E a gente começa sempre perguntando o nome completo. Meu nome é Lucy de Farias Carvalho Soares. Filha de quem? Filha de uma pernambucana arretada. Percebe-se. De uma pernambucana arretada, de um piauiense, né? Que foi estudar medicina, José Arão Martins de Carvalho, foi estudar medicina e lá encontrou com minha mãe, professora Tereza Cristina de Farias Carvalho. Então, são duas pessoas que foram muito importantes na minha vida. Hoje, eles não estão mais conosco, mas tenho muitas saudades, sonho com eles constantemente. Então, essa Lucy, a Lucy que tem um vínculo com Teresina, com o Piauí. Na minha infância toda, né, eu me preparava 2 meses do ano para vir a Teresina. Era as férias, né? Era as férias. E as pessoas, minhas amigas, o que é que essa cidade tem tanto? Calor e coisa boa, coisa de gente boa. Então eu vinha para visitar minha avó, né? A minha avó era viúva, né? Morava ali na Félix Pacheco, Floriza Carvalho, né? Então a gente vinha no mês de julho e no mês de dezembro a gente vinha de carro. De lá para cá. De lá para cá. Eram quantos irmãos? São quantos irmãos? Somos mais 2, né? Somos 3, então. Eu sou a única mulher. É a mais velha? Não, eu sou a do meio. A do meio. A do meio. A queridinha do papai. Nós podemos dizer isso. Eu sempre dei um gênio muito forte, né? Eu era muito... Era mais ligada ao seu pai ou sua mãe? Meu pai. Né? Meu Filha pai, mulher geralmente tem um... meu pai, mas minha mãe era um doce de pessoa. Um doce de pessoa. Você puxou para quem mais?
Meu pai. É? Ele era Todo mundo diz que eu puxei mais do meu pai. Então ele era muito determinado, É muito determinado, muito firme nas decisões dele. Minha mãe é uma pessoa muito gentil. Não é que eu não seja gentil, mas é muito. Tá caindo aqui. Não, tem problema Tem não. problema não, né? Eu vou ajeitar para você, não tem problema não. Ah. Mas pode falando, não tem? Não, minha mãe é uma pessoa muito carinhosa, muito meiga, né? Tudo estava bom Pode para vir. ela. Tudo estava bom para ela. Ela não tinha tempo ruim. Não tinha problema, não queria Nada. briga. Apesar de ela saber que ela tinha uma doença rara, mas ela não se comportava, né? E tanto que a gente foi saber só depois de certa idade. Qual era a doença? Ela tinha uma formação congênita, né? E meus pais, eles decidiram não falar pra gente, né? Que decisão forte, hein? Então a gente foi saber mesmo da situação dela quando ela teve um aneurisma, né? A gente ficou sabendo. E quando a gente chegou lá, o médico ficou surpreso porque ela estava viva ainda, né? Porque o médico na época deu 6 meses de vida para ela, né? Então, quando ele chegou, olha, já fazem 22 anos que você esteve aqui. De 6 meses? Há 22 anos que ela viveu. Caramba. Então, era sempre aquela pessoa alegre pra gente. Tudo certo. Tudo tranquilo, não tinha problema na vida dela. E ela nunca passou essa angústia de qualquer hora poder acontecer alguma coisa. Eles trabalhavam com o quê? Era com política, não, né? Não, meus pais, minha mãe gostava muito de política. Uma coisa que me recordo bastante é no falecimento de Tancredo Neves, ela e Firmino agarrados, né, chorando compulsivamente pela partida do Tancredo Neves. Né, meu pai eles foram sempre ligados à Arraiz, né? A Arraiz, inclusive, foi o padrinho de casamento deles. E pela ironia do destino, né, Firmino fez amizade com o Eduardo Campos. Ele foi nosso padrinho de casamento também. E foi o momento que Firmino começou a fazer política no movimento estudantil junto com o Eduardo Campos. Nós demos um salto aí, vamos voltar um pouquinho. Certo. Vamos voltar um pouquinho. pouquinho. Nessa sequência ainda, a política não permeava sobre a sua vida? Não, eu sempre gostei. Então, como família, assim, saímos do centro da cidade, fomos morar num bairro novo, né, que era o bairro Boa Viagem, e onde a gente morava era próximo de uma comunidade. Teu pai e tua mãe trabalhavam? Meu pai era médico geneticista, inclusive era um dos pioneiros da genética aqui no Brasil. Olha. Minha mãe, dona de colégio. Então a educação muito forte, entendi. Dona de colégio, né? Mas devido à doença, ela teve que se afastar, ela teve que vender o colégio, que ela tinha que ter uma vida mais equilibrada, mais sossegada, né? Teve que ter uma vida mais sossegada, então ela passou mesmo a cuidar dos filhos e da casa, né? E fomos morar nesse novo bairro e era próximo da comunidade, né? Estava começando a surgir, não tinha calçamento, não tinha nada. E eu passava a minha vida todinha, quando eu chegava do colégio, era ir para dentro da comunidade. Gostava? Eu gostava de brincar, conhecia todo mundo dentro da comunidade. Então eu já saía descalça, né? Eu gostava de ir para ter uns riachos lá, pegar beta. Não sei se você conhece beta, aquele peixinho beta. Eu acho que eu sei qual é. Não tenho certeza. O beta, então, eu adorava. Essa era a brincadeira. Pegar beta e com isso brincava de rua, brincadeira de rua. Pega ladrão, essas coisas, né? De rua, né? Era a brincadeira da infância daquela época, né? Muitas crianças, né? Na rua. E a gente vivia lá na comunidade. E todo mundo sabia que meu pai era médico. Então ele sempre dizia, Lucy, dá para meu pai, teu pai me ver? Eu era aquela porta-voz, né? Tu era o elo entre quem precisava e quem podia oferecer. Era. Então meu pai, eu sempre levava pro pessoal, pai, ó, tem um amigo meu lá da comunidade que está precisando de ajuda, não sei o quê. Eu sempre ia, trazia, porque eu conhecia todo mundo. Eu me casei com 17, eu acho que foi desde que eu cheguei a 10 anos, 11 anos, que a gente passava o tempo, a gente brincava na rua, a gente vivia na rua. Chegamos no colégio, fazia o dever de casa. E rua? Rua. Aí quando dava 10 horas da noite, a gente ficava triste. Bora pra casa, voltar, todo mundo entrar, né? Pra outro Cara, eu imagino dia. o desespero dos pais hoje, naquela época, porque hoje você tem a localização dos filhos, sabe, alguns, né? Sabe onde eles estão, já fica louco, pirando a cabeça, onde é que tá? Naquela época, não. Volta tal hora. Aí a gente saía tudo. Minha diversão, além de pegar beta, né? Era visitar as construções. Construções de casas, que, como eu falei, era uma região nova, então tinha muitas casas sendo construídas.
E naquela época, né, a gente, um bocado de criança, a gente ia mergulhar nas piscinas que estavam sendo construídas, cheia de De lodo. lodo, sapinho, girino. A gente, ó, tibum naquela água, muito limpa, para dizer ao contrário, né? Cheio de mosquito da dengue, Era, a gente mergulhava, então, cheia de bicho de pé, não vou mentir. Era. Bicho de pé, a gente tinha bicho de pé. Minha mãe Vocês subiam, chegava tem areia de construção, né? Que dá muito também. lá não tinha calça. A gente andava o tempo todo, a gente saía descalça. Cada um colocava seu short, sua blusa e se embora. Seus irmãos iam também? Também eram várias crianças, né? Várias crianças. As pessoas que estavam residindo naquele momento lá e junto com o pessoal que já morava da comunidade, né? Então, a gente tinha um laço muito grande com o pessoal da comunidade. Essa foi o primeiro contato, vamos dizer assim, com gente que você teve de exterior? Sim. Desde sempre, Fora né? a família, né? Fora a família. E aí, quando é que... como é que começa esse processo de adolescência ali? Tudo muda, né? As prioridades mudam. Como é que entra o Firmino na sua vida? Nós somos primos, né? Acho que Bárbara falou aqui, né? Meu pai, irmão da mãe de Firmino. A gente sempre teve um contato, né? Mas o primeiro contato mesmo com esse outro olhar foi numa passagem por Recife, que ele ia viajar com os amigos para fora. E ele falou para mim, olha, vocês vão conhecer uma prima minha muito linda, não sei o quê. Ele relatando, né? Me relatando para os amigos dele. E quando ele chegou, acho que eu tinha acabado de sair de uma gripe, eu não sei. Se que ele disse, meu Deus, eu falei tanto de tu para meus amigos e tu tá acabada. Né? Então foi esse momento, né? Depois ele foi estudar lá em Recife. Foi quando ele foi para lá, né? Com 14 anos, ele saiu daqui Teresina, né, para estudar. A gente acolheu ele, né, no primeiro momento. Ele foi morar no centro da cidade, junto com outros amigos, Eugênio, Paulinho e tantos outros amigos dele foram morar no apartamento, né, próximo à Escola Nóbrega. E a gente dava sempre assistência. E sempre, final de semana, meu pai gostava sempre de receber esses estudantes, né, do Piauí. Sempre fazia pizza, um feijoado, uma caranguejada. Era sempre. Então, a casa sempre lotada. Né? No final de semana, recebendo, e Firmino sempre ia também por ser família, né? E levava os amigos que moravam com ele no apartamento. Então, sempre foi... Final de semana lá em casa, sempre lotado de gente. Sempre movimentado. Sempre movimentado. Meus pais adoravam. Meus pais eram muito festeiros, né? Agora, às vezes eu queria estudar, não tinha como estudar. Festa no final de semana. Eu tinha que me trancar no banheiro. Cansei de estudar no banheiro, trancado. Sério? Porque eu evitava o som, né, que chegasse dentro eu estudava no banheiro. E quando é que você despertou olhar e disse, aquele baixinho ali é bonito? Eu não sei, foi 12 anos, eu tinha 12 anos, a gente já começou aquela magia, né? A gente sempre conversava muito. E ele do mesmo jeito, muito tranquilo? Muito tranquilo, muito estudioso, né? Muito estudioso. Sempre a gente tem aquele olhar diferente, né? Conversava muito. E também pelo fato de ser primos, né? Muito mais próximo, conviviam muito mais? Muito, mas mesmo assim a gente ficava um pouco escondido, né? Porque porque nós começamos a namorar muito cedo, mas escondido, né? Com 13? Eu tinha 12 e ele tinha 14, 15. 14 para 15. É. Aí casaram? Quando é que vocês assumiram mesmo? A gente assumiu e casou. Nossa Senhora! Com 17. Eu tinha 17, ele 21. Foi no dia 2 de junho, né? A gente já casamos, já viajamos para fora. Porque meu pai, na família, não queria. Não, ele tinha conseguido uma bolsa para estudar fora, economia, né? Fazer mestrado nos Estados Unidos. Eu estava fazendo o ensino médio, acabando, concluindo o 3º ano. E meu pai falou, não, vocês são muito novos. Aí você vai, faz o que tem que fazer e você volta e vocês casam. Aí a gente dizia, não, a gente tem que ir agora, a gente tem que ir agora. E foi quem terminou, não podia, né, ir contra, né? Então, a gente casou, né? 2 meninos, né? Fomos morar... Meninos, 2 meninos e fomos morar em outro país. Falavam inglês, os dois? Firmino sabia, eu zero. Eu aprendi inglês assistindo televisão, novela. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Quando eu cheguei no verão. As aulas só ia começar em agosto. Eram 3 meses de férias do ensino médio, né? Da high school. Uhum. Então, o Firmino ia assistir aula, né? Já tinha iniciado as aulas dele, ele era muito e eu ficava em casa. Não tinha Netflix, não tinha YouTube? Não tinha nada, né? Então, meu hobby era assistir novela. Então, assistir novelas e foi que eu fui aprendendo o linguajar mais fácil, né? O que se vira, né? E em agosto, quando começou as aulas, eu comecei a ir para a Foi quanto tempo? Vocês ficaram quanto tempo? Quase 5 anos.
Foi né? mesmo. Foi um tempo bom, só nós dois. Eu passei 2 anos sem ver minha família, né? Firmino ainda veio para o Brasil, né? Porque o pai dele teve doente, ele veio fazer também um concurso da Universidade Federal. Ele ainda veio, eu não, passei 2 anos sem ver meus pais. Doía muito? Porque era uma Muita convivência. saudade, mas foi um tempo da gente se fortalecer, nossa amizade, nossa união, né? A gente vivia um pro outro. No primeiro ano, logo, né? Foi muito difícil para a gente, porque Firmino foi internado no Natal, no Ano Novo, minto, no Ano Novo. Eu passei o Ano Novo sozinha, né? Nossa. Ele teve uma crise de apendicite, ele foi internado, não sabia que ele ia operar, eu não podia ficar acompanhando ele, ficou sozinho e eu sozinha, né? Sem Então, falar inglês. sem falar inglês, né? Eu não Meu sabia. Deus. Aí foi que ele foi feita a cirurgia. Depois um amigo ligou para avisar para mim que ele tinha feito a cirurgia. E foi assim que eu pude visitá-lo. Mas foi Isso você um com ano. quantos anos, gente? 18? 17 para 18. Eu tinha 17, ia até fazer 18. Meu Deus Aí do no céu. mês um ano novo, 31 de dezembro, ele teve essa crise e foi internado. Foi um processo de amadurecimento muito, muito forte, mas muito prematuro, assim, né? Eu me lembro que uma vez ele saiu, logo quando a gente chegou lá. Ele saiu de manhã e quando chegou, eu estava sentado no mesmo lugar, olhando para a parede. Assim, meio que assustada, tudo novo para mim, muito jovem, né? Um país estranho, uma língua estranha. E ele ficou preocupado, porque eu estava, assim, catatônica, né? Ele falou o que na hora? Não, ele ficou, o que está acontecendo? Querendo ajudar, ele sempre muito preocupado comigo. Né? Mas logo, logo eu me adaptei, eu tenho esse poder de me Rápido, adaptando muito rápido, né? Eu já me sentia nativa, né? O sonho dele era se formar, né? Para voltar para trabalhar pela cidade dele, né? Eu já estava muito acostumada, eu cheguei muito cedo, me acostumei com aquele ritmo de vida. No começo, eu estudei, concluí o ensino médio, lá, né? ingressei na universidade, lá tinha muita facilidade de mudar de cursos, né? Eu comecei estudando matemática, né? Eu era apaixonada por matemática. Exatas. Exatas, né? Adorava. Quando eu concluía um cálculo de 3 páginas, eu ficava extasiada, né? Assim, era muito prazeroso quando É. chegava o final de um cálculo. Depois eu comecei a me interessar por computação, fazer programação de computação. Sério? É. Não caminhou com isso? Não, aí eu vou dizer que a facilidade era muito grande e meus olhos me enchiam. Tudo que era novo me enchia. Me mexia, eu queria fazer uma coisa Aquela nova. Lucy que não gostou muito nos primeiros dias, depois já. Era. Aí eu tive uma facilidade muito grande. Aí depois eu comecei a fazer química. Comecei a fazer química por conta que eu fiquei com os laboratórios, né? Eu fiquei Deve ser incrível, encantada, né? né? Você fazer a experiência, eu fiquei encantada. E terminei fazendo lá também contabilidade. Pô, são coisas assim bem. É, TI, contabilidade, química, cheguei. matemática. Matemática, contabilidade. Aí fiz contabilidade. E quando faltava um ano para me formar, a gente teve que regressar para o Brasil, né? Passou pela cabeça e disse: não, vamos ficar aqui. Não, eu estava pensando, já Firmino, eu pensava em ficar. Firmino tinha recebido um convite para trabalhar no Banco Mundial de Washington. Eu já tinha conseguido um trabalho com o meu professor de contabilidade, ele me chamou para trabalhar no escritório dele. Então, eu achava que estava tudo dando certo para a gente ficar lá. Foi com um tempo que o pai dele, Firmino, ficou doente, né? E ele sempre tem aquela ideia já de voltar, de trabalhar por Teresina, né? Pelo estado do Piauí. Ele voltou primeiro, eu passei 6 meses achando que ele ia voltar, mas não teve jeito. Ele disse, olha, a gente tem que voltar, tem que construir a nossa vida aqui. Nessa época, quando ele voltou, ele já pensava em política? Ele voltou e foi convidado, Sim, na época, por... eu entendi, mas eu digo, ele pensava em ser político porque ele voltou como técnico. Não, não, que eu me recorde, não. Eu não me recordo disso, não. Ele não falava, não verbalizava, né? Ele gostava muito de política, né? Sim. Ele sempre discutia política, economista, né? Sempre Gostar em discutia. política e ser político. É diferente, né? Aí como foi esse processo da volta, na chegada? Aí chegamos aqui em Teresina, né? Logo, logo, ele se aproximou eu não sei como ele entrou em contato, mas ele se aproximou de Ubiraci Carvalho
e de César Fortes. Uhum. E eles que convidaram Firmino para fazer parte da equipe de Uol Ferraz, que apresentou, né, O mundo político, né? o Tudo. mundo político, né? Então, graças ao César Fortes e o Biraci Carvalho, né, hoje Firmino ele ingressou na política, né? E até hoje nós Ele é pauta de todas as rodas políticas. todas as rodas políticas, mas foi essas duas pessoas que É, levaram ele para a política e ele gostou, se apaixonou pela política, decidiu ser candidato, uma pessoa muito jovem, né, muito jovem. Ele foi muito criticado na época por ser jovem, né? Ah, esse menino não vai fazer nada, que né? hoje você tem o filho de Eduardo Campos, Tá fazendo um que sucesso, está né? fazendo um trabalho extraordinário. Extraordinário. Eu sempre acompanho ele nas redes sociais, né? Ele é uma pessoa muito inovadora, muito aberta, dialoga, né, com a população. Você vê ele um pouco daquela época, quando o Firmino chegou. Porque, obviamente, ele tem um pedigree muito forte político. Mas se ele não fosse bom, ele não estaria fazendo o que está fazendo, né? Não. Tem que fazer a coisa por paixão, tem que gostar de E fazer. ele gosta mesmo. Você deve ter visto ele pequenininho, né? Primos, né? Mas o tempo que eu mais lembro é justamente assim, 13 anos, que a gente tem mais recordações da nossa vida, né? Eu digo do filho do Eduardo. Ah, sim, ele conhecia desde pequenininho, todos eles. A gente tinha, inclusive quando Bárbara foi estudar em Recife, Eduardo, apesar de meus irmãos, minha família morar lá, Eduardo sempre prestou assistência à Bárbara e chamava ela de minha filhote. Aí ele falou, minha filhote está bem, Luci, minha filhote está bem. Então ele sempre dava. Ele vai muito longe, né? Então, não, estou falando de Eduardo, né? De ele dar assistência. E os meninos eu conhecia desde pequeno, né? Inclusive, nós tivemos a oportunidade, Bárbara, quando viu que estava entrando na política, queria ser pré-candidata, ela teve lá no momento de fala com João Campos. Eu falei, o João vai muito longe, né? Ele é João, bem diferente. O irmão dele é deputado federal, né? O Pedro. E, assim, eu acho que, não sei se ele vai ter idade para ser candidato a governador. Ele vai para a reeleição, que eu acho que ele vai ser bem votado, né? E não sei se ele vai ter idade, eu acho que não, para ser governador de Pernambuco. Vai. Assim, é um negócio louco, né? Porque ele sai de uma gestão completamente aprovada, caso se reeleja, né? E vai para a segunda, mas não vai ter idade para governador. Eu acho que ele não vai ter idade, se eu não me engano, ele não vai ter idade para ser candidato. Isso, né? Agora tem o irmão, né? Que pode ser Pedro, que pode ser, mas a gente não sabe. Tem que esperar esse seja no próximo capítulo. Mas eu agora adoro acompanhar, eu adoro. Gostou dele platinar o cabelo? Olha, eu fiquei em casa esperando ele platinar o cabelo. Aí eu estou esperando o carnaval, eu coloquei nas minhas redes sociais, esperando o carnaval nevar. O carnaval de Recife nevar. Eu coloquei, não sei se as pessoas entenderam, esperando o carnaval de Recife, era justamente ele Entenderam. platinar. É porque assim, eu vi a galera da oposição lá criticando muito. Eu acho que tinha outras coisas para criticar. Ele vai criticar o cabelo, carnaval. Nossa, é muito pequeno. Muito pequeno. Pela entrega que ele fez, né? Pela entrega que ele fez, foi um evento muito bonito lá. E que colocou o Pernambuco, Recife, assim, num patamar de... Ele foi o prefeito que mais se engajou nas redes sociais. Ele ficou conhecido a nível nacional agora. Se ele não era conhecido, agora ele é conhecido pelo Nevô e com Nevô e com tantas outras coisas. Ele ganhou um prêmio na ONU agora. Com pais, que eu já tive visitando com pais, né? Inclusive o secretário de Segurança, que dirige o Compaz é o Murilo Cavalcante, né? Nosso amigo também de longas datas. Que o caso dele começou em relação à segurança, que a irmã dele, né, sofreu um acidente, né? Não um acidente, como é que eu falo? Foi baleada. Uma bala perdida. Uma bala perdida. E com isso ele começou a levantar a bandeira da segurança. Então ele foi para Medellín, né, que é uma das capitais mais violentas do mundo, e começou a estudar. Inclusive, nós trouxemos ele aqui, Firmino trouxe ele aqui, o Wellington Dias chegou também a trazer o Murilo Cavalcante para falar sobre segurança, sobre a cultura da paz. Então, é um processo muito grande, né, Luci? Você pega uma cidade como Medellín e fazer esse processo de caminho de volta para a paz mas foi um projeto que deu retorno para a população de Recife, né? Deu um retorno, elas são localizadas nos bairros mais vulneráveis de Recife, mais violentos, né?
Recife chegou a ser uma das capitais mais violentas do Brasil. E deu uma mudada geral nisso aí. Deu. E o complexo lá é belíssimo, muito bonito o trabalho que eles fazem lá no Compaz. Ô, Lucy, desde a primeira campanha, quando o Firmino realmente resolveu se candidatar, você participou em todas ou começou timidamente ou não? Desde o primeiro momento? Eu fui a última, acho que eu fui a última a saber que ele seria candidato. Sério? Eu estava na rua, estava passando na calçada, eu acho que ele nem lembra disso, que o Luciano Nunes, pai, me parabenizou. Eu, como assim? Não, o seu marido vai ser candidato, pré-candidato a prefeito. Aí eu cheguei em casa e falei, que história é essa? Isso é minha decisão, você candidato, pré-candidato a prefeito de Teresina, mas eu queria pedir um favor para você. Eu disse, pois diga, eu não queria que você participasse da vida política. Eu não queria. Como? Ele disse, olha, não participe, que não é fácil. Termina aí seus estudos. Eu estava fazendo direito, me formei, né? Termine seus estudos, fique mais voltado para casa, para sua profissão. Acho que em uma semana, 2 pessoas me procuraram e me chamaram para cair em campo. Eu não hesitei. Pronto, a partir daí, lembrou não aquela parei menina mesmo. lá de trás, a comunidade. E era uma época boa, a gente fazia campanha até de noite, né? A gente não tinha aquela questão da violência, a gente podia... Tinha lideranças da gente que eu não sabia nem que tinha filhos, porque eu só visitava meia-noite, 1h. Nossa. Né? E não sabia que as crianças estavam dormindo, né? No momento que eu ia. E só depois da campanha que eu ia saber. Começava que horas naquela época? Era 24 horas, né? E a gente até 3 horas. No dia da eleição de Firmino, eu cheguei em casa às 4 horas. Aí, quando eu cheguei em casa, bem caladinha, quando abri a porta, aí estava Firmino, meu pai e minha mãe. Aí eu falei, gente, vocês não dormiram, já são 4 horas da manhã. Aí eles, como você queria que a gente dormisse? Todo mundo estava preocupado com você, se tivesse acontecido, você sumiu, assim. Firmino estava tirando os cartazes que foram colados na cidade toda. Fizeram uma montagem com você. E eu saí correndo. Com quem era a montagem? Ele e Collor de Mello. Caramba! Ele e Collor de Mello. Fizeram a montagem. Metade da face era de Firmino, metade de Collor de Mello, né? Quando eu vi isso, quando eu estava indo em casa, eu vi a cidade toda empestada nas paradas de ônibus, em tudo que você imaginar. Pois eu saí nessa cidade todinha, liguei para várias pessoas que eu conhecia. Olha, vamos... Força-tarefa, vamos tirar. Vamos limpar essa cidade. Quem mandou colocar? Quem, Lucy? Acho que o pessoal de Alberto Silva, né, na época. Que era o adversário dele, né? E a gente foi limpar a cidade, olha para você ver. A gente foi... 4 horas da manhã. 4 da manhã Aí eu ele falou o quê? cheguei. Eu disse, eu tô preocupada, pensar que tinha acontecido, eu não acredito que você fez isso, eu não consegui dormir, a eleição é agora. 8 horas da manhã. Era. 8 horas da manhã eu fiquei aqui preocupada com você. Naquela época, naquele dia, como é que estavam as pesquisas, assim? Tava muito equilibrado, né? Tanto a Firmino ganhou acho por diferença de 5.000 votos. Eu não me recordo. Isso é percentual, né? Assim, se for. Muito pouco, né? Mas aí, como eu falei, ele sofreu muito preconceito por fato de ser jovem, né? De não ter experiência, né? Ele não tem experiência, jovem, né? E ele surpreendeu, um jovem. Naquela época foi o primeiro prefeito mais jovem das capitais, foi Firmino, né? Inclusive ele deu entrevista em rede nacional por isso. E aí foi aqui... Ele era muito dedicado, né? Muito. Tudo que ele fazia, ele era muito dedicado. Ele se cobrava muito, lia muito, autodidata. Firmino sabia de tudo. Era direito, era contabilidade, era administração, era economia. Tudo ele sabia um pouco, Tem né? um mito, eu quero te perguntar se isso é verdade ou não. Na reeleição do Firmino, né? Alguns vereadores me contam as histórias, dizem assim, olha, quando chegava, por exemplo, fevereiro do ano da eleição, as chapas de vereadores estavam todas montadas. O Firmino já tinha cuidado e a Lucy de tudo. Tudo, verdade. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. E muitas pessoas deixaram de ser eleitas porque não acreditavam na estratégia que ele montava. 2 pessoas, assim, 3 pessoas. Quem? Eu não me recordo, mas... Eu quero saber o nome. Porque ele já tinha tudo formado, ele vivia aquilo ali. Era ele mesmo? estudava tudo, ele sabia de tudo. Ele já tinha... Esse bairro tudo, tal vai dar tanto.
Tudo ele sabia, tudo. A gente mapeava a cidade toda. A cidade era toda mapeada. Como é que era esse controle? Tudo por mapa, de conhecimento mesmo. Naquela época a gente não tinha tanto recurso que a gente tem hoje em De dia. geolocalização. Mesmo de conhecimento de andar. É o conhecimento de andar na cidade, de Saber dialogar, cada rua, cada liderança. cada liderança. Por isso que a gente tem esse trânsito. Porque a gente começou muito cedo a transitar por a cidade de Teresina, fazendo muitas amizades, né? Que isso é importante. E é o que eu mais gosto de fazer até hoje. Eu crio amor, não é? E recentemente, o ano passado, né? Pensei até... Minha filha mora... A mais nova acabou psicologia em São Paulo, continua em São Paulo fazendo medicina e ela me chamou, me convidou para morar em São Paulo. Chegou a cogitar? Cheguei, né? Comecei a fazer gestão pública, mas eu não estava feliz. Não era aquilo que eu queria para mim. Né? Aqui é que eu criei meus filhos, aqui que eu tenho um laço emotivo. Era aqui que eu adorava passar minhas férias. Então, eu tenho histórias nessa cidade. Apesar de ser pernambucana, minha vida toda foi aqui. Por exemplo, você sofreu muito preconceito pelo sotaque? No início, porque aqui todo mundo se conhece, né? Tu é filha de quem? A pergunta que eu fiz no início. Tu é filha de quem, não é? E eu disse, poxa, meu pai é médico, mora em Recife, minha mãe é pernambucana. Assim, quem era Lucy no Jogo do Bicho? Ninguém, não é? Então, tinha esse... E você teve que fazer a construção da sua história. Quem era Lucy? Então, porque, não era... Imagina, você de Recife, a esposa do prefeito. Mas depois, por exemplo, Firmino foi secretário de Finanças, né? Eu fazia Direito na Universidade Federal, mas também não gostava de dizer para Firmino que eu era esposa do prefeito. do secretário de Finanças. Eu não dizia. Eu não dizia quem eu era. Eu dizia que vocês não conhecem meus pais, não. Aí depois que a pessoa tomaram conhecimento de quem eu era, né? Que eu era a esposa do secretário de Finanças. E foi essa questão evoluindo, ele candidato, eu aprendi a fazer campanha com ele. Ele sempre disse que eu gostava mais do política do que ele. Ele era gestor, a política lá de casa era eu. Né? Então, eu sempre estava nos bairros, conversando, né? Dialogando. Né? Como é que era a tua rotina, por exemplo, 4 meses antes da eleição? Ou não, antes também? Antes da eleição? Não, era 24 horas na rua. Eu adoro isso. A nossa... Nesse momento de política, é o momento mais alegre da minha vida. A gente é uma família, né? Tanto que quando acaba, a gente fica com saudade, um vazio, né? De estar todo mundo junto ali. É muito bom esse carinho que a gente recebe da população. Eu me sinto muito bem acolhida pela população. Lucy, esse processo do Covid, né? Que acabou traumatizando muita gente, tirou muita gente do seio, da família, que acabou prejudicando... o Firmino mentalmente nesse aspecto, acredito que tenha sido um dos principais gatilhos, se não o gatilho. Como é que foi esse processo na pandemia, vocês ali, de cuidar de gente, de prefeitura? Como é que funcionou todo aquele processo? Foi um ano muito difícil, né? Para todos nós, não só para a nossa família, mas para todo mundo, né? O mundo todo está vivendo uma situação difícil, uma doença desconhecida. Eu me lembro que eu estava em Recife. Eu estava em Recife quando eu liguei a televisão e vi anunciando. Tinha 217, eu nunca me esqueci. 217 casos. Né? Eu liguei para Firmino. Firmino, tu tá vendo o que está acontecendo no mundo? Eu estou super preocupada. Né? Ele disse, não, vamos esperar, vamos aguardar. Mas eu fiquei preocupada, né? De repente, né, de 217 casos para... 700 mil, 600 mil, é um negócio... mas eu ainda me lembro, né, foi em fevereiro que eu liguei para a Firmino, fevereiro ou março. Eu preocupada já com essa questão da chegada da Covid aqui no Brasil. Como é que ele ficou no trabalho, em casa? Como é que era esse processo? Olha, foi muito doloroso para todos nós. Ele saía de casa muito cedo, ele não fazia nenhuma refeição em casa. Ele saía às 7 horas da manhã e voltava à noite. Né? E sempre quando voltava, era depois de tomar banho, ele já vinha jantado, ele botava para a gente sentar e para estudar um pouquinho sobre a Covid, né? E falar sobre mostrando gráficos, as conversas que ele tinha com as pessoas de fora, tudo. Ele chegava, ele não conseguia descansar a mente.
né? Ele continuava todo o processo. Ele dormia quanto tempo por noite, assim? Não, ele dormia muito bem. Dormia? Ele dormia bem. Ele dormia bem, pouco, mas bem. A qualidade de sono dele era muito boa, apesar dele usar o CPAP, né? Mas ele dormia bem. Ele conseguia dormir. É muito louco isso, sabe? Porque eu me lembro que, como ele foi um dos principais, acho que no Brasil inteiro ele foi um dos mais rígidos em relação ao lockdown, de fechar, né? E ele apanhava muito por conta disso, né? Eu não entendo como é que ele conseguia, à época, absorver tudo isso. Porque eu imagino as pessoas procurando vocês, assim, aí, fala com o Firmino, fala com o teu esposo. Ela sempre falava comigo como Bárbara. Então, inclusive, eu e Bárbara, nós chegamos a falar com o Firmino sobre isso, para ele ser menos rígido, para ele ser um pouco mais flexível. E ele, naquela época, ele não admitiu. Ele, vou fazer o que meu coração diz. Eu posso estragar minha carreira política, mas eu vou fazer o que meu coração manda, né? E ele sempre falava, eu acho que ele falou isso em várias Falou pra vezes. gente. Falou que a economia, o economista sabia ressuscitar, mas o médico ainda não sabia ressuscitar vidas. E ele ia fazer o que o coração dele mandava. Disse para ele fazer, e assim ele fez, né? E ele foi bastante criticado. Muito. Gente muito criticado, né? Inclusive, nós tivemos uma manifestação na frente da nossa casa. Eu me recordo disso. Nós tivemos manifestação na nossa casa. Eu não liguei para Firmino, porque ele estava na missa 7º dia do melhor amigo dele, que morreu de Covid. Caramba. Porque era 3 amigos. Era ele, Eduardo Campos e Roberto Lessa. Eduardo Campos já tinha partido, era o Roberto Lessa e morreu de Covid. E ele estava muito abalado com a morte de Roberto Lessa. Quando chegou aquele episódio, assim, de a galera chegar na frente da sua casa, começar a gritar, te assustou naquele dia? Me assustou, né? Mas eu fiquei muito tranquila. Muito tranquila. Não avisei para Firmino. Ele soube, não por mim, ele soube. Algum assessor dele avisou que estava acontecendo na nossa casa. Rodou muito rápido nas redes. E foi no momento ele estava na missa online. Então ele estava só focado, né, na missa. Mas depois, logo que acabou a missa, ele viu o que estava acontecendo e me ligou. E eu falei, não se preocupe, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eu sempre fui assim, né? Caramba. Eu sempre procurava Firmino, eu só procurava Firmino quando eu não podia resolver. Mas enquanto eu pudesse resolver, eu resolvia. Eu deixava ele em paz. Sempre tive essa personalidade desse jeito. Como passou a pandemia, vocês escolheram... Passou a pandemia, aí teve... São 20 anos, eram 20 anos de gestão. Obviamente, a pandemia teve muito desgaste. Também o tempo leva ao desgaste. E aí vocês escolhem... O grupo político escolhe Kleber Montezuma. Você se arrepende, ou vocês, assim, você acredita que há um arrependimento do nome? Teve erro ou não? Ou, vou mudar, você faria algo diferente do que lutou pela campanha à época? De jeito nenhum, faria tudo novamente. Agora, gostaria de dizer também que é importante, agora a gente pode falar Esclarecer um pouco mais. Com calma. O candidato de Firmino era o Washington Bonfim, né? Era o Washington Bonfim e ele não pôde, ele não aceitou porque ele estava morando em São Paulo e estava com problema familiar. Então o candidato era ele? Era o Washington Bonfim. Era o Washington Bonfim. E depois disso, né, a Firmino conversou com o Washington, ele não pôde ser candidato, então a gente começou a conversar. Tudo a gente decidia, tudo a gente conversava. Tudo em relação à prefeitura, nomeação de secretários, de projetos, projetos que deram certo, projetos que não deram certo. A gente sempre discutia, a gente gostava de discutir. Né? Nem sempre nossas decisões, nossa opinião era a mesma, a gente divergia de várias coisas, né? Mas a gente sempre chegava a um denominador comum. Mas a gente sempre discutiu tudo. E quem era o seu candidato? Kleber Montezuma. Kleber Montezuma, um técnico. Isso depois de não ser o Washington. Um técnico que revolucionou, junto com toda a sua equipe, junto com o Firmino Filho, com os profissionais da educação. Né? Ninguém faz nada só. Né? Nós sempre somos um grupo, não é? Ninguém faz nada só. Um time, né? É um time, né? Então, Kleber, toda a sua equipe, junto com o Firmino, Kleber, todos os auxiliares de serviço, professores, pedagogos, enfim, toda uma equipe da educação. Eles revolucionaram. Teresina passou a ser referência. Capital de referência à educação. Quantos gestores não vieram saber como é que fazia, tanto gastando tão pouco?
tanto gastando tão pouco. Então, ele era a pessoa correta, assim, faria tudo de novo. E o que é que você atribui? Tudo de novo. Naquela época eu fiquei doente. Eu coloquei minha vida naquela campanha. Eu cheguei a ser internada naquela campanha. Eu fiquei sem andar e sem enxergar. Sério, Lúcia? Sério. Eu fiquei no São Marcos 10 dias, eu acho. Um pouco assim, mas eu fiquei doente 10 dias. Pós ou antes? Durante a campanha. Durante a campanha. De exaustão? De exaustão. Eu trabalhei como uma condenada, assim, pelo que acreditava. No projeto? No projeto, de continuar o que Firmino fez. Preocupada com Teresina? Preocupada com Teresina, preocupada com Firmino, que ele não podia estar na campanha, porque ele estava voltado ainda para a pandemia. Né? Firmino ele acumulou várias secretarias para ele, né? Principalmente a da saúde, né? Todo mundo fala que em determinado momento ele não era só mais prefeito, ele era prefeito, era o secretário de saúde, era de planejamento. Era tudo, né? Buscando informações, entrando em contato com o mundo todo, né? Ele tinha acesso a documentos, a trabalhos, né? Fora do Brasil. Tem até acho que foi o doutor Flávio Santos ou foi o doutor Marcelo Martins, que falou que quando mandava já uma... Ele já tinha. Acho que foi Flávio Santos ou o doutor Marcelo Martins que falou, poxa, Firmino já tem acesso a todas as informações, então ele é muito focado, né? Sempre foi aquela pessoa muito focada, se cobrava muito. E também era uma pessoa que, como Bárbara, ela não expõe, ela não bota para fora os seus sentimentos. Ela é mais... Ela é muito parecida com o pai, de guardar sentimentos. Eu acho falar fria é um negócio muito ruim. Não é isso. É mais com ela. Firmino também é. Muitas pessoas também achavam que Firmino, ele era tímido, mas muitas vezes eles dizem, ele é arrogante. Ele não é arrogante. Ele é tímido. O Firmino é uma pessoa tímida. Eu não sabia... Eu não tinha expertise de fazer o que você faz, assim, por exemplo. Não, eu gosto de conversar. Lá em casa, as mulheres falam demais, menos Bárbara. Eu e Cristina... A Bárbara é o filho de saia. E falam isso. Bruno é aquela pessoa que fica observando, né? E ele dizia, meu Deus... que eu e Cristina, nós somos gasguitas, né? Sem a gente... Falam mais. Quando a gente não está em casa, a casa fica um silêncio. Quando a gente viajava, a Cristina, o Firmino falava assim, meu Deus, a casa está um vazio. Qual foi o momento, assim, que você, pela experiência de 20 anos de campanha eleitoral, você disse assim, eu acho que não vai dar? Durante a campanha de Kleber? É isso? Sim. Gente, pela pandemia... né? O Firmino foi muito criticado em tudo, em redes sociais, em grupos que ele fazia parte. Teve alguns grupos que ele se retirou, que ele não aguentava mais. Como é que vocês lidavam com esse achincalhamento, com o nome da família? A gente tentava colocar os nossos sentimentos. Todo mundo estava na mesma tempestade, mas não nos mesmos barcos. Uhum. Né? Então, Firmino era aquela pessoa que tinha que tomar conta de pessoas que não estavam... Vocês chegavam a ver os ataques? Muitos ataques. O principal foi na porta da minha casa. Eu digo pelas redes. Sim, toda hora. Vocês chegavam a ver? Toda hora. Firmino foi bastante criticado. Ele não foi compreendido durante a vida. Ele não foi compreendido. Para mim, fazer campanha para o Kleber era muito difícil. E ele também. Muitas vezes a gente era colocado para fora do estabelecimento. A gente foi colocado para fora do estabelecimento. Era muito difícil. Peraí, como foi isso? Como foi isso aí? Muitas vezes a gente foi colocado para fora do estabelecimento. Você chegava com Firmino, você, os meninos? Não, durante a campanha que eu estou falando. Durante a campanha, a gente não tinha lugares que a gente não conseguia entrar. As pessoas botavam a gente para fora. Caramba! Restaurantes? Muito. Não, na periferia, nas principais avenidas. O que passava na sua cabeça? Porque assim, você frequentava tudo. Mas a gente tem que aceitar, né? Mas doía, né? Demais, eu acho que doeu muito no final da gestão de Firmino. Ele estava com muita tristeza no olhar dele. Ele já estava naquele processo de tristeza, né? De ser incompreendido, que ele fez tudo pela população. E as pessoas não compreenderam o que ele fez. Ele abriu mão de um legado, de uma relevância política positiva tão grande para proteger as pessoas, né? Inclusive, ele... no momento que disseram que ia ter campanha, a gente achava que não deveria ter campanha, pelo que a gente estava vivendo, né? Que vivemos e estava vivendo naquele momento. Como é que a gente vai sair nas ruas pedindo voto? Firmino que falou tanto, né? Como é que ele ia pedir, né?
como é que ele ia pedir se ele falar pedir para as pessoas, Na, fiquem em casa? na hora que alguém falava que pedia para ele se retirar, você olhava para ele? Não, a gente passava, a gente tinha que continuar a nossa Ah, é muito vida. louco isso. Mas foi difícil, doeu bastante. Doeu bastante. Quanto tempo antes você e ele sabiam que não ia rolar a campanha? Tipo, uma semana, 2? Bem cedo. Sério. Acho que dava para sentir, eu sentia. Além da pesquisa. Uma coisa é sentir, outra coisa é entender e assimilar. Quanto tempo? Aí não sei te informar, mas... Porque assim, ainda A você... gente sente quando está andando, quando a gente está na linha de frente, a gente sente quando... Às vezes o pessoal dizia, não, meu candidato é Kleber. Mas a gente sentia que não era Kleber. Que as pessoas às vezes tinham vergonha de dizer que ia ser... Poderia ser qualquer um naquela situação, você acha? Qualquer pessoa... Você fala muito sobre nomes, né? Fulano. Não, qualquer pessoa ia terminar do mesmo jeito. Por conta da pandemia, gente. Eu estou falando que o Firmino sofreu muito, a gente não conseguia entrar nos estabelecimentos. O que eu estou falando é na periferia, nas principais avenidas do Disseu, por exemplo, que Firmino sempre costumava começar a caminhada do início até o final. Né? Já foi diferente, né? A gente teve dificuldade de caminhar pela cidade. Luci, quando acabou a campanha, daqui a pouco eu vou voltar para um tema que eu acho que é muito importante, mas quando acabou a campanha, como é que foi esse processo até o que aconteceu com o prefeito Firmino? Como é que você via ele, o jeito dele mudou por completo depois da campanha? Firmino sempre foi uma pessoa muito introvertida, né? Muito calada, muito silenciosa. Né? Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito carinhosa. Ele era uma pessoa muito... Apesar de todo mundo ver ele como uma pessoa muito racional, mas ele era uma pessoa ele era de chegar, brincar? Ele era muito beijoqueiro, gostava de beijar muito. Cristina puxou ele. Mas ele é uma pessoa muito... Né, caladona, né, introspectiva. É muito parecido, como eu digo sempre, Bárbara é Firmino de Saia, né? Assim, ele mudou muito, logo quando saiu o resultado, né? Acho que ele ficou triste porque as pessoas não entenderam ele, né? Ele se questionou muito, né? Porque na cabeça dele, acredito que como tudo que ele fez foi muito exitoso durante a vida. Exatamente. Para ele Ele fez o assimilar certo, isso, né? ele fez o certo, achando que a população ia entender. E não entendeu. Ele cuidou da gente. Ele entregou a vida dele para Teresina. E as pessoas, naquele momento, não entenderam o que ele estava querendo fazer, que era simplesmente, né, salvar vidas. Ele deu a vida pela população de Teresina. A história de Firmino sempre se misturou com a cidade de Teresina. Ainda hoje a gente respira Firmino na cidade. Sem sombra. Tanto é que tem muita gente usando o nome dele. A gente sente, né? Quando eu desisti de ser candidata, eu vi que eu não ia ter condições emocionais de levar uma campanha. Ele se isolou? Ficou isolado. Ele ia de vez em quando atender no escritório, mas muito triste. E ele tinha umas inaugurações para fazer. Como foi o dia para você? Eu perguntei isso para a Bárbara no dia, né? Assim, eu estava em casa, a gente estava procurando, já que a gente sabia que ele já estava com depressão. Ele foi, do Marcelo Martins, falou que ele estava com um quadro depressivo, né? A gente estava já... Falei para ele, né? Vá para São Paulo, já que você não quer aqui. Ele disse, não quero ir para São Paulo, não. Então, o doutor Marcelo indicou profissionais para ele começou a ir, estava tomando medicamento, mas foi tudo muito recente, né? Não tinha sido Já não era... Não, ele fazia tempo que ele estava tomando remédio. Sério? Então foi curto. Ele tinha preconceitos, né? Apesar dele sempre levantar a bandeira dessa causa, da saúde mental, ele tinha um certo preconceito, principalmente pelo fato de ser político. Outra coisa, porque ele foi xingado muitas vezes durante a pandemia. Firmino é um louco, é um doido, ele está perturbado. Não sei se você lembra disso. Lembro. Então, isso pegou muito para ele ser chamado de doido. Ele começou a internalizar isso. Todo mundo xingava, ele é um doido. Aí, de vez em quando, ele estava muito despenteado, botava uma foto dele todo despenteado, porque ele não cortou o cabelo, não cortava a sobrancelha. De maldade, né? Aí colocaram, ele tá um louco, né? O homem tá desnorteado, pirou. A gente viu isso. Foram vários tipos de xingamento, de críticas, né? Então, eles, como é que eu vou buscar ajuda? Aqui eu sou político, imagina um político doido, não é? Que tem um preconceito. Que louco.
Então, eles, olha, então vai para São Paulo. Eu disse, não, não vou. Aí foi o doutor Marcelo indicou, né? Dois profissionais, ele começou aí, mas foi tudo muito recente, Quanto né? tempo? Tipo, um mês antes? Eu acho, meio. Foi pouco tempo, né? A medicação, ele teve que trocar a medicação, porque você sabe que não é todo medicamento que funciona. Assim, para mim funciona de uma forma, Para para outro, ele, né? o organismo reage muito É. diferente E com... hoje eu tenho a consciência que o maior bem que um ser humano pode ter é a saúde mental, né? A gente sabe disso. Sem Sem sombra de dúvida. saúde mental, a gente não é nada, né? Uma bandeira que a gente quer levantar, que Bárbara teve levantado muito, essa questão da saúde mental. E que foi muito triste para a gente. Eu via que ele estava triste. Eu sabia que ele estava passando por um processo de depressão. Mas eu via Firmino tão forte, era a minha fortaleza. Né? E o Firmino, bora para cima, né? Ele fazia planos, assim? Ele falava plano que ia sair candidato a governo, né? Ele falou, eu vou ser candidato a governo. Independente de apoio, eu vou ser candidato a governo. Não ia ser senador, a governo. Ele era candidato a governador do Piauí. Candidato a governador do Piauí. E ele falou, se nada der certo, meu sonho é de abrir uma livraria. Eu quero abrir uma livraria. Ele queria, o sonho dele é ter passar o resto da vida lendo, né? Então, o sonho dele é abrir uma livraria. Então, naquele dia, você estava em casa, ele tinha acordado normal? Tranquilo. A gente combinou para almoçar. Porque os nossos horários, a gente estava em fase de adaptação dos nossos horários. Nossos horários. Eu tinha assembleia e o horário que ele vinha, porque ele dividiu o expediente dele no TCU em 2. Ele podia fazer tudo em um só, no turno da manhã, mas ele dividiu, entendeu? Aí ele Para ocupar dividia. a mente, inclusive. Né? Para ocupar a mente, porque para ele era muito monótono, né? Ele Tá tinha uma vida maluco. agitadíssima. Ele era a principal referência da cidade. É. Né? Ele tem uma vida agitadíssima, sempre teve essa vida agitadíssima, né? Para ele, deveria estar sentindo um vazio muito grande, né? Uhum. Aquela adrenalina toda, ele dizia sempre que a adrenalina movia ele. Né? Ele é determinava, viciado, ele é viciado na adrenalina, olha, campanha, política só presta com confusão, é com muita adrenalina, né? Muita confusão. E ele estava triste, sim, né? Aí no dia ele te Novo convidou, momento, tinham combinado para para almoçar? almoçar em casa. E eu comecei a ligar. Ele demorou, eu comecei a ligar. Aí não atendeu. Não atendeu. Meu filho ligou também, Bruno, para almoçar, né? Ele não ligou. Bruno, liga para o teu pai, para ver se ele está vindo. Aí começou o telefone a ligar, a tocar, dizendo que tinha acontecido, mas não dizia o que era. Isso era por volta das 15h16, mais ou menos. Acho que era 15 para as 3. 15 para as 3, foi 12 h Às 15 para as 3, mais ou menos. Demorando muito, ele não era de demorar, ele demorava muito quando ele era prefeito, mas quando no tribunal ele tinha mais ou menos o horário de chegar, porque ele tinha que retornar. E eu achei estranho, eu liguei para a Bárbara, está acontecendo alguma coisa, que está todo mundo me ligando. Alguma coisa aconteceu com o teu pai. Mas eu só pensava que ele tinha tido um ataque de coração. Era mesmo? Você... achava que ele tinha tido um ataque de coração. Só pensava nisso, que nossa família é cardíaca. Meu pai morreu de ataque fulminante de coração, minha tia, todo mundo tem problema cardíaco. Então, eu só pensava que ele tinha tido problema cardíaco. Mas eu achava que não tinha sido coisa pior, que ele tinha tido um problema cardíaco, mas não tinha, assim, que estava morrido, né? E Bárbara veio para cá e alguma coisa está acontecendo. Aí foi que Bárbara chegou lá, porque nessa época Bárbara estava casada, né? Já morava na casa dela. E nisso chegou uma amiga nossa, né? Falando, ó, Lucia, aconteceu uma coisa. Aí falou pra gente, né? E Bárbara não acreditou, ela saiu correndo, não queria. Bárbara, venha, volte. Ela saiu correndo descalça para lá, pegou o carro e saiu com tudo. Ela falou. E ela voltou no mesmo desespero. Mãe, é verdade, mãe, é verdade. Então... ali o mundo acabou, né? Porque a gente ficou assim, anestesiadas, né? Todo mundo sem saber o que foi que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Eu sempre achei ele muito forte. E ele dizia muito, assim, uma semana antes, ele dizia muito para mim. Ele me chamava muito, falava que você é uma pessoa muito forte. Você é uma pessoa muito forte. Eu casei com você porque você é uma pessoa forte. Aos Firmino, eu não sou forte. Eu sou forte porque você é forte. Você é uma fortaleza para mim. Né? A gente falando de questão de força, né? No casal. E ele sempre falando que eu era muito forte e que a gente não precisava dele, né? Que eu ia saber conduzir tudo isso. Assim, mas
Era uma conversa tão assim, mas não pensava, eu achava que ele estava me elogiando por ser forte. E Né? ele estava Porque já dando indícios ali. mas eu achava que ele estava dizendo que eu sou forte, que eu era forte, né? Que eu sabia superar tudo, porque eu ficava toda hora, bora pra cima, a campanha tá aí, bora Bora pro lá. povo. Aí eu falava, ânimo, bora lá. Então eu achava ele falando pra mim que eu era forte nesse sentido, entendeu? De chamar ele, de incentivar ele. E o que me chama mais a atenção, Luci, eu acompanhei isso de perto, porque vocês nem sequer conseguiram ter um luto tranquilo, né? Porque foram Não, muito era atacados. muito atacados. E naquele momento também nós estávamos anestesiados. No primeiro momento a gente não se deu conta das fake news, né? E confesso a vocês que eu fiquei assim, me automedicando, né? Que é um erro nosso, né? A gente tem que se automedicar, eu me automediquei. Bárbara, naquele momento, assumiu o papel de mãe e pai. Ela assumiu a família. Eu estava totalmente, Ficava deitado o tempo inteiro? tomando bastante remédio. No bom português, dopado o tempo inteiro. Não tenho vergonha de dizer. Por isso que eu estou Mas dizendo, como é que ninguém não... deve se automedicar. Tem que sempre procurar a um profissional, um médico, ninguém deve fazer isso, se automedicar. Eu me automediquei, né? Tomei remédios mesmo. Podia até ter acontecido uma coisa pior, Pois é. porque eu tomei muito remédio. O volume de remédio que eu tomei era muito grande. E quando foram tirar o remédio da minha casa, nunca pensaram que eu tinha tanto remédio na minha casa. E eu cheguei a um tempo, né, que eu cheguei a sair normal. As pessoas não sabiam que eu estava dopada, né? Mas cheguei a sair, sim, dopada, dirigindo. Até que um belo dia, eu acordei em casa, né? Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estava na rua e agora eu disse, não, tia, faz 3 dias. Foi Breno, fui pegar, me ligaram para Breno, falava que eu não estava... É porque eu imagino que passava na sua cabeça, né? De autoculpa, será como teus filhos também? O que é que a É, gente não fez? O que é que deixou de fazer? a gente sempre se questiona, né? Então Breno foi me pegar em casa e a mãe, acordei assim. Aí foi que eu vi que eu não podia. Fazer aquilo. Eu não podia fazer aquilo. Eu tinha que ser exemplo para os meus filhos, né? Não, Bárbara tinha passado a ser pai e mãe. Era uma responsabilidade muito grande dela, que eu estava passando para ela. Eu que deveria. Foi ali que você disse não. Não, a gente tem uma campanha para tocar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, organizar minha vida. E eu tenho certeza que ele quer que ele sempre disse que eu era forte, que a gente não precisava dele, né? Então, é isso que a gente quer que ele veja, que nós somos fortes, né? Que nós conseguimos, sim. A gente tem dores. Nós tivemos muitas dores, mas essas dores serviu para nos fortalecer. Hoje eu sou uma mulher mais madura, mais forte, mais aguerrida, Mais blindada. destemida. Mais Né? blindada. Nada me atinge mais. Todas as decepções que eu tinha que passar, eu passei. Todas decepções. Todas as dores que uma mulher pode passar, como mulher, eu passei, como mulher. Né? Eu te perguntei sobre essas dores, porque imagino eu, quando você é prefeito, você é rei. E quando ele perdeu a reeleição, muita gente... A gente nota isso, que teve, inclusive nas últimas inaugurações, ele não discursava mais. Eu falava, como é, Firmino? Você tem que discursar, nem que seja pela proposta. Aí disse, não vou discursar mais, não. Aí disse, pois eu vou discursar. Eu não gostava de discursar. Eu vou discursar. Teve a última inauguração do Amor de Tia, que foi um projeto nosso, né, de nossa autoria, né, que era o Menino dos Olhos Verdes de Firmino, que ele não queria discursar. Eu fui, não, eu vou discursar. Aí discursei, aí depois ele não quis nem mais inaugurar nada. Ele já não queria mais. Não, a tristeza. Eu vi no olhar dele a tristeza, as lágrimas, né? Ele chorava na... Ele estava já com os olhos mareados, né? Mareados que chama, né? Isso. Marejados. Marejadas, pronto, desculpa. Marejadas, já estava muito triste, por não ter mais ninguém. Ele começou a ver a galera abandonar ele? Ele não falava, mas ele sentia. Você sabia? Nós sabíamos, né? A gente partilhava dores. Às vezes, a gente não precisava dizer, a gente se entendia pelo olhar. A gente não precisava falar que a gente estava triste, né? Mas a gente tinha enfrentado tantos problemas no passado. Por isso que eu sei que você já enfrentou tanta coisa na vida. Isso vai ser mais uma... Isso vai passar, né? Era o meu sentimento. O feminino é muito forte. Então, esse problema de depressão vai passar. Ele é forte, ele é uma fortaleza. Né? Eu já tinha tido crises eu já tive depressão antes, né? Já? Já tive, né? Já tive, ele sempre...
olha, você me orientar, você precisa ir fazer ginástica. Né? Ele falava assim, olha, não tome remédio, vamos fazer ginástica, embora amanhã, de manhãzinha vamos Andar pegar de a bicicleta. bicicleta. Então, ele me ajudava toda a superar aquele momento de dificuldade que eu tive. Né? E sempre me deu apoio. Logo quando tive Cristina, eu tive síndrome de pânico também. Eu tive Como é síndrome... que esse cara que me ajudava vai ter algo? Eu sempre, se for falar quem é mais forte, é ele que era mais forte. Porque eu já tive uma crise, eu tive síndrome de pânico e já tive depressão. E ele nunca teve. Então, ele ia superar. Eu já tive tudo isso, que ele sentiu, esse vazio, essa angústia, essa dor no peito, essa dor na alma. É uma dor na alma. Gente, tudo isso eu já passei, dor na alma. Eu já passei E ele que foi isso. que te ajudou. Me ajudou. Então, eu achava que aquela dor dele, que eu não achava que era tão forte, porque ele era muito forte, eu achava que ia passar, que era um momento, porque nós víamos ele como modelo. Modelo de tudo. Lá ele era modelo de tudo, né? Pra gente. Era Eu, pra mim, Fortaleza, era né? Fortaleza pra mim, pra Bárbara, pra Bruno, pra Cristina. Em todos os sentidos. Como pai, como homem, como professor, como gestor, como tudo, entendeu? Então ele é modelo para todos nós da família, né? Eu acho que tem uma palavra que resume bem o Firmino, que é sobre legado. Ele tem um legado, de fato ele tem um Tem um legado. legado. Ele deixou legado na educação, legado para Teresina nos últimos 20 anos de revolução. Obviamente nem tudo é perfeito, tudo se erra, tudo se acerta. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: como é que você vê, por exemplo, gente usar o legado dele hoje? Parece que a galera era muito, assim, vamos dar alguns nomes, né? Por exemplo, eu não sei como é que era o tamanho da relação de gratidão, de proximidade entre Silvio e Firmino. Mas, assim, as últimas declarações do ex-prefeito Silvio, ele falava muito sobre coisa muito próxima, assim, como se fosse muito de dentro da sua casa, que lidasse com tudo, né, de pescaria juntos. De fato, acho que você nunca falou efetivamente sobre isso. Não, não. A questão, acho que de pescaria que ele fala sempre, acho que ele só foi uma vez. O filme não era muito de pescar. Né? Era o nosso relacionamento de respeito, né? Um relacionamento político, né? Depois de certo momento nas nossas vidas, né? O relacionamento com ele era só simplesmente um relacionamento político. Tenho um grande respeito a ele. Gosto muito, né? Que ele fale sim, que ele reconheça Firmino como um bom gestor, a pessoa que fez muito junto com toda a sua equipe, né? Ele não fez só, Firmino não fez só. Ele fez com toda a sua equipe, com todos os servidores, né? Ele foi um trabalho de equipe junto com ele. Claro que ele era o mentor que estava ali, né, organizando todo mundo, mas eu fico feliz. O que me desagrada é quando as pessoas tomam para si o que ele fez. E o Silvio toma isso de alguma Não, forma? eu estou dizendo só que em geral, né? Em geral, quando as pessoas tomam para si, dizendo que... Usam o nome do Firmino como se... Não, quando o que Firmino fez, eles dizem que foi eles fizeram. Aí Isso te dói. isso me dói. Eu prefiro que eu gosto quando as pessoas... O fato de Dr. Silvio usar o nome de Firmino me alegra, né? Porque ele sabe que Firmino foi um bom gestor, né? Que ele fez a diferença na administração de Teresina, né? Afinal de contas, Firmino foi prefeito por 4 mandatos. Né? Então, ele teve tempo de fazer por Teresina. Ele teve tempo. Não se faz em 4 anos, em 6 anos, não se muda uma capital. Em 6 anos, não se muda uma capital. Firmino passou quanto tempo, não? Então, ele teve tempo suficiente para construir uma educação de qualidade. Nós não fomos melhores em saúde porque Firmino abraçava a saúde do estado todo, né? Se a saúde de Teresina fosse só para as pessoas que Doutor vivessem... Ambulância, corre pra Teresina. Doutor Guanabara, corre pra Teresina. Entendeu? Se a saúde de Teresina fosse só para os teresinenses, nós com certeza seríamos também referência em saúde. Né? E tantas outras, né? Tantas outras ideias que, olha, projetos, né? Inclusive meus projetos que ele abraçou, né? Com muito carinho, né? A Secretaria da Mulher, né? Ele deu muito apoio à Secretaria da Mulher. Antes, quando ele assumiu, era uma coordenação que ele transformou, né? Em Secretaria da Mulher e sempre foi uma pessoa, um gestor que sempre olhou para as mulheres, né? Então a gente pôde fazer sim projetos belíssimos, né? Na Secretaria da Mulher, junto com a Lísia, que está aqui próxima, a Marcilane,
Maria Helena e tantas outras mulheres que fizeram parte daquela gestão, que eu também contribuí Mas a muito. turma fala na vereança que você era a mão de ferro, você era dura, então assim, você tomava, também era muito centralizadora nesse aspecto de, é justamente porque você queria que o negócio acontecesse? Olha, o Firmino também era desse jeito, só que não podia. Firmino era o gestor, ninguém podia falar de Firmino, mas eu não era gestora, assim, eu era a Mas comprava a companheira, briga. eu era a companheira de Firmino, então eles preferiam falar de mim do que de Firmino, Você né? sabia de Aí tudo? depois sabia de tudo, né? Eu sou uma Chegava tudo. pessoa, parece que as coisas caíram na minha mão. Tudo cai na minha mão, não sei como, né? Então, eu sempre conversava com o Fulano falou ele. Firmino, Não, e também como eu andava muito na É. cidade, eu gostava de andar, né? E eu dava um retorno para ele, né? Eu era uma vereadora sem ser vereadora. Eu fiscalizava a Teresina, né, para ele. Então, quando ele falava com alguma pessoa, um secretário para fazer isso, falou com a liderança, olha, eu vou falar com o fulaninho, chega aqui. Falava, olha, faz isso. Aí quando eu chegava, olha, o que você pediu não está feito. Eles, como assim que não está feito? Eu tive lá pessoalmente, não está feito. Aí ele ia cobrar. O Era, cara ficava puto. e quem era que Era. estava, quem era E o que eu acho massa, sabe, Luciana, essa reconstrução, vamos dizer assim, nessa reconstrução de vida, de posicionamento, vocês têm um ativo, a família de vocês, que é de vocês, que é o legado de Firmino. Tem Bárbara na Assembleia, e eu me lembro que o Firmino, numa decisão acertadíssima de humildade, ele foi para a Câmara Municipal de recomeçar a vida. E esse legado, ele recomeça novamente com você com a pré-candidatura. Muitos talvez se mas Luci vai ser pré-candidata a vereadora. O que é que te despertou e o que te deu vontade de fazer isso? gente, como eu falei aqui, por um bom tempo eu me voltei para minha família, né? Para organizar minha vida. Eu passei a ser a pai e mãe, que é a realidade de muitas teresinenses, muitas mulheres no mundo, né? E, ao pouco, com o passar do tempo, essa dor foi se transformando. E eu pensei, ao invés de eu ficar triste em casa, eu deveria, sim, prosseguir com os sonhos de Firmino. Que não é, não é um sonho só de Firmino, é um sonho nosso. É ter uma educação de referência, uma saúde, políticas públicas voltadas para a juventude, para as mulheres, para a acessibilidade. Então, eu tinha que fazer uma coisa, voltar à minha missão de servir, né, de estar aqui. É a cidade, é o município do Piauí que eu conheço na palma da minha mão. Porque eu andei por toda essa Teresina junto com o ex-prefeito Firmino Filho. Nós tomamos decisões na hora de construir, por exemplo, 2 creches no centro da cidade para receber as mulheres que trabalhavam no centro da cidade. A construção do próprio SEMAN, que é um centro multidisciplinar, né, que tem vários profissionais para atender crianças que têm dificuldade de aprendizado. Né, naquela época, inclusive, quem era o secretário de saúde era o doutor Silvio. E eu levei esse projeto, né, da criação do SEMAN, que no outro gestor, o outro gestor da saúde não pegou aquela ideia, banalizou a minha ideia da SEMAN, né? Então, eu fui levar o projeto para o doutor Silvio. Olha, Silvio, isso é um projeto para atender de forma contínua crianças que têm dificuldade de aprendizado, com descalculia, dislexia e tantas outras, né? E ele prontamente atendeu o meu pedido. Então, hoje nós temos a SEMAN. Então, foi uma criação nossa, foi um pensamento da nossa equipe. Né, começou tudo a pensar na Secretaria da Mulher. Né, um projeto entre as crianças são detectadas na rede municipal e encaminhada para esse centro. E Já tá lá, falando a gestora já. e nós encaminhamos. É. Então, a gente quer sim que Fábio fortaleça esse projeto, que é muito importante, né? Fortaleça esse projeto. Não é um projeto que foi muito pensado, né? Pô, eu vou te E foi fazer muito. Eu gosto muito de pensar, de inovar, planejar, de de executar, planejar né? também. Agora eu E quero tantos outros projetos que eu pensei. O Amor de Tia também foi pensado por nós, junto com o Osto Bonfim também, com as meninas que estão aqui. Não, o Washington é maravilhoso. Eu tenho um É, carinho, um respeito assim gigantesco por ele. Ele é fenomenal. Para mim é uma das as mentes mais brilhantes que a gente tem. É é, um dos maiores patrimônios que o Piauí tem. Eu sou muito grata a ele, né? Duas pessoas que eu sou muito grata quando o Firmino partiu. Um é o presidente, que eu chamo o vice-governador, o Temíscolas, né? Que me acolheu durante a parte de Firmino. E a outra é o Osto Bonfim,
né? Até hoje os dois me dão assistência, mas naquele momento, da parte de Até é bem Firmino... disso, né? A entrevista é de... Mas assim, eu não tinha nada para oferecer a ele, né? Então ele chegou para mim: o que é que você está precisando, minha filha? O que é que seus filhos estão precisando? E o Washington também. Né? É muito bom. Naquele Poucos momento fizeram de muita... isso, né? E a gente sente muito, né? E É, naquele Ave momento, Maria. assim, que eu mais precisava, foi o momento que eu mais fui abandonada, né? É verdade. E É aí, são muitas dores. e aí mas- eu imagino aqui agora ela olhando assim de cátedra, a galera usando o nome do Firmino. É. Enfim, mas É eu o- gosto que use... Mas assim, é o jogo, eu gosto que use dando a César o que é de César. não incorporando pra si, né? Exatamente. Eu não gosto de ninguém... Eu não gosto de corrupião. Pois é. Né? Corrupião... Você não gosta de quê? Corrupião. Eita, Eita. é duro. Não, é porque eu não gosto, sabe? Eu entendi. Você quer explicar pra audiência o que é corrupião? Não. Assim, eu não gosto. Eu gosto quando a pessoa vai falar, fala, olha, Firmino realmente contribuiu muito para a cidade, né? Não só ele, como sua equipe, né? Não, como eu falo, eu só gosto de falar que Firmino nunca foi uma pessoa que usou eu, né? Ele usou sempre nós, né? A gente deu sempre da nós, porque fomos uma equipe. Vai do auxiliar de serviço até né, Ele era vaidoso? Não, Firmino não é vaidoso, não. Entendi. Não era vaidoso, Ele era então... narcisista? Não. Né? Firmino sempre fazia questão, não é, de falar, né, das pessoas, de valorizar o servidor. Ele não era a pessoa que pegava minha ideia. Não, é nossa ideia. É de Ou um então, grupo, se né? não foi ideia dele, ele dizia... Foi fulano de foi tal. de tal que teve essa ideia. Massa. Né? Então, é muito interessante. Um gestor, um líder nato, é assim. Você conquista com as suas palavras, com suas atitudes, né? Então, Firmino é aquela pessoa, é um líder nato que conquistava as pessoas com o seu carinho, com o seu escutar. Duas coisas que Firmino tinha muito, era o diálogo e a escuta, né? Que são as principais características de um gestor, o diálogo e a escuta, né? A De um capacidade grande de líder dialogar, também, de buscar ajuda, independente de questão de partidos políticos, né? Da ideologia política, né? Se você é um gestor, você tem que botar um pouco isso de lado. Por exemplo, entrando nesse nicho, né? Eu quero saber a mãe, não a política e a gestora, né? Nessa transição política agora de PSDB e de Partido dos Trabalhadores e PT, a Bárbara foi essencial nessa adesão ao Fábio Novo e ela foi muito atacada. Muito atacada. Como mãe ali, o que é que você sentiu na hora? Gente, minha vontade é de pegar ela, sabe? Abraçar e tentar proteger ela de toda maneira. Não sei, mas ao mesmo tempo, ela soube se defender, né? Quando ela era pequena, eu não sei, eu sempre falava para ela, né? Ela foi a primogênita, né? Foi a primeira filha, né? E eu e Firmino, nós éramos muito novos, né? Nós estávamos voltados para Teresina. E eu queria fortalecer Bárbara. Eu queria que ela se tornasse uma mulher independente desde cedo, uma menina independente. E toda vez que ela chorava, ou eu, Firmino, a gente tinha uma brincadeira entre a gente. Você é uma menina ou uma mulher? A menina ou uma mulher? Ou é um pedaço de bolo? Chorar resolve? Não, vamos agir, Bárbara, vamos agir. Então, a gente sempre falava... Estimular que ela conseguisse o espaço dela desde cedo, né? Bárbara, ela sempre foi independente. Apesar de ser a primeira filha, nós sempre estimulamos esse lado de ter a autonomia dela. Porque a gente não estava em casa, né? A gente estava muito voltado para a rua. Acho que foi... Aqui a pessoa que a gente deu mais força para ela ter a autonomia dela, né? Que mais que a gente está mais ausente. Mas a gente sempre estimulou esse lado da autonomia dela. Para ela criar asas, como a gente né? fala aqui no interior, aqui quando é aqui no Nordeste, no interior Nordeste, tô falando a carapuça grossa. Geralmente o pessoal faz isso com o homem, né? A gente fazia com ela. Com ela, né? Então, naquele momento, te deu muito ver todos aqueles ataques ali. Eu fiquei, mas eu sabia que ela sabe. Quando ela tomou aquela decisão, que muita gente acha... Ela te consultou? Não. Todo mundo acha que eu tive influência. Todo mundo acha. Não, Lucia agora vai ser secretária.
Porque tudo dizia que era eu, né? Tudo eu era culpada, né? É Lucy, é Lucy. Sempre. Porque eu também, de certa forma, era o escudo de Firmino, né? Tudo que ele queria fazer, ele era Lucy. Foi a Lucy que mandou fazer. Exatamente, Firmino fazia isso. A Lucy, porque ele dizia que eu era mais forte, eu aguentava tudo. Não vai dar porque a Lucy disse que não... É verdade isso. Tudo era eu. Então, eu dei minha opinião para a Bárbara. Eu tinha minha opinião já formada há muito tempo. Não, achava que a gente deveria, que ela não seria candidata, né? Ela não seria candidata e que a gente devia procurar o nosso caminho. A gente deveria procurar onde a gente é bem acolhida. Lá não era? Não. No meu entender, não. Eu não via esse acolhimento. Não via essa capacidade dele de escutar. Né? Silvio e Ciro. Não, Ciro não. Aqui quando eu não falo em Ciro. Fala em Silvio. Quando eu não gosto. É só pra gente dividir. Não, Ciro. Separar, na verdade. Olha, eu não tenho nada que falar do senador Ciro e Iracema Portela, não tenho. Ajudaram muito o Firmino quando o Firmino era prefeito, né? Inclusive, a minha ida para o PP foi justamente para fazer esse elo muito bom. Administrativo entre esse elo da administração, Firmino no PSDB, eu no PP. O Ciro, ele tem, e Teresina deve muito ao Ciro nesse aspecto, tem muitas obras. Como eu gosto sempre de falar isso, que tem que dar a César que é de César. Ele foi muito importante, inclusive, quando o Firmino ganhou a eleição no terceiro mandato, Firmino e Ciro eram adversários políticos. Não sei se você recorda. Lembro. E Firmino falou para ele, num debate, olha, eu vou ganhar essa eleição, e quando eu ganhar a eleição, eu vou bater na sua porta. E Ciro falou que pode ir. E assim foi feito. Firmino ganhou a eleição, Firmino bateu na porta de Ciro e Ciro prontamente ajudou. Iracema não foi uma deputada federal que a gente ajudou. Né, que ajudou Teresina, né? E que ajudou a gente. Foi uma mulher que eu gosto, assim, eu tenho muito admiração por ela. Nesse divisor de não ouvir, Silvio não queria ouvir. Tem um outro lado, outras pessoas que não gostavam de escutar, né? Pode falar quem? Silvio. Um deles. Também, né? Não gostar de escutar. Quando você falava de não escutar, vocês chegavam com a proposta e eu acho que eu nunca cheguei até. Não tive nem espaço para chegar. Eu não tive. Lucy, não tive nem espaço para chegar. Mas toda a sua liderança, por tanto tempo, por entender. Eu acho que ele não me via como uma liderança, né? Não me via como liderança. Que coisa. Ele nunca. Eu posso. A oportunidade de escutar, de sentar, de dizer o que eu acho. Ele olhava para a Bárbara da mesma forma? Não, até eu acho que. Não sei se ela se sentia acolhida, né? Se ele escutava. Você não. Eu não. Não sei porquê também, mas. Eu tenho um grande respeito, grande admiração por ele, mas só, assim, estamos em caminhos... Não dá para caminhar juntos? Não dá, porque nós temos visões diferentes de gestão, Qual seria a sua visão? Que é uma gestão, para você fazer uma gestão, você tem que dialogar com a população, dialogar com os líderes políticos. Ninguém faz gestão sozinho. E ele não? Eu acho que ele acha que pode fazer sozinho. A partir do momento, Fábio, por exemplo, ele tomou a decisão de ser candidato, ele já foi prontamente buscar em conhecer a cidade. No ano passado, Fábio andou nos 130 bairros de Teresina, né? Então, ele já buscou em conhecer, ver pessoalmente os problemas da capital para fazer o seu plano de governo baseado no que ele está vendo na capital, né? Vendo conversando, dialogando, procurando saber os anseios, quais são os problemas. Porque não é só problemas na questão da saúde, educação, são tantos outros problemas que a prefeitura tem que inventar. Questão do transporte público, o Fábio fez o levantamento com sua equipe técnica e eles tomaram conhecimento que vão ser necessários quase 600 milhões para colocarem o transporte público para funcionar. Então, ele já está pensando em Teresina. A partir do momento que ele tomou a decisão de ser pré-candidato, ele já começa a pensar em Teresina. Não só ele, uma equipe de pessoas. Então, você está dizendo que ele somos nós. Nós? Como eu falei, Fábio já está com a equipe pensante. Cabeças... Sobre essa semana que no planejamento dele, ele planeja que nos 4 anos de gestão, caso seja eleito, que Teresina seja a primeira capital do Brasil de ônibus elétricos, completamente elétricos. Olha, isso é uma visão futurista e tem que ser assim, ele está viajando, ele tem que viajar, pegar as ideias, projetos que deram certo em outras capitais, para implementar aqui em Teresina. E como fazer isso? Não basta dizer, eu vou regularizar o transporte público. Eu tenho que saber como, com qual recurso. Eu já vi pessoas dizer, eu sei resolver isso. Como você vai resolver?
Eita. Não, Como, tô adorando. como você Lucy vai... sendo Lucy. Lucy sendo Lucy mesmo, eu sou muito assim. Então, como é que Fábio vai fazer isso? Ele tem a capacidade de dialogar, isso é muito importante, de escutar. Então, ele é capaz, a pessoa capaz de que vai dialogar com o governo do Estado, com a bancada federal e com o governo federal. Para o quê? Reconstruir a cidade. Nós precisamos do maior número de pessoas possível em mentes para pensar Teresina, e assim ele tem feito. Aí o pessoal fala muito na questão contra tudo, blocão, formação. Não é blocão. Eu tenho ouvido muita galera começar a colocar isso, é o blocão do PT. Não existe isso, gente. A gente está vivendo uma situação nunca vivida no município de Teresina. Essa situação a gente nunca viveu. Então, nós precisamos, para resgatar, reconstruir Teresina, um maior número de pessoas, lideranças políticas, líderes de associações, mulheres, homens do bem, para trabalhar por Teresina. Então, todos. quem está tentando implementar essa questão do blocão... A questão da oposição. Oposição, como é que eu falo? Do outro lado, que eu não sei nem como a gente fala, porque nós também não deixamos de ser oposição do governo do município, né? Então, fica... Quando você olha assim, Lucy, para a prefeitura hoje? Eu tenho um sentimento de tristeza. Tristeza. Há bom tempo, quando eu comecei a andar com Bárbara, né? Na campanha de Bárbara, eu voltei a ocupar meu espaço com Firmino, que era a situação de bastidores. Mas que eu gosto muito, né? Que eu aprendi a fazer campanha assim. Firmino, assim, eu estava do lado, mas eu que fazia como é que o apanhado geral. Como é que é? Você estava aqui, atrás das olhando, cortinas. Né? Ele saía, quando ele saía, eu ficava escutando as pessoas conversarem. O que é que diziam a respeito dele ou da gestão. Para depois eu dar um feedback para ele. Ó, Firmino, está acontecendo isso. Ó, Firmino, naquele bairro, está precisando isso. Ó, no Parque Eliane, eles estão querendo uma creche. Eduardo Costa está precisando de creche, né? Então, era aquela pessoa que via, né? Eu agora tive recentemente várias obras que ele deixou que ainda não foram concluídas, que eu tenho certeza que Fábio vai concluir, que é a questão da creche que iniciou durante a gestão do Firmino, né? Que está parada lá no Dilma Rousseff, a escola de ensino médio ali no Bosque Sul, a creche na Eduardo Costa. A gente sabe várias obras que ficaram paralisadas, né? E que a gente quer concluir e aumentar, e implementar outras coisas. Ele tem visitado muitos municípios, como eu falei, para trazer ideias para cá e como fazer e buscando recursos. Lucy, pouca gente conhece Teresina como você conhece. Eu acho que eu conheço bastante. E quando conheço, eu não falo de ruas, bairros. Eu Falo de gente. Bairros, gente. Eu gosto de ter esse olhar de gente. Você lembra? Você é bem de lembrança de rosto? Eu sou boa. Eu gosto. Porque é um lugar que eu me sinto melhor, que eu me sinto bem acolhida, né? Que eu tenho esse carinho, né? Eu me sinto bem nesse ambiente. Quando eu tenho que me arrumar para ir para outra coisa, assim, eu já fico... Eu quero... Porque Ainda bem que não foi esse caso aqui, né? Não, porque a gente termina, no outro ambiente, a gente termina, às vezes, não sendo a gente, não é? Ou se não, bem recebida. Ou... E lá eu era recebida como Lucy, não é? Assim, não era Lucy, a esposa de Firmino. Era Lucy, a simples Lucy que está aqui. De sandália havaiana, uma no café, né? E tá tudo certo. Despenteada, tudinho. Ô, Lucy, você acha que a atitude sua, da Bárbara, e desse legado como propriedade, legado de Firmino, de ter agora aderido ao grupo de Fábio Novo, de Rafael Fonteles, foi uma decisão acertada? Foi decisão acertada. E assim, eu fico muito orgulhosa dela. Jovem, né, médica, guerreira, que tem sim capacidade de decidir. Por que não? Porque ela não pode tomar... Porque ela foi questionada pela decisão E não é nem o Fábio, é o PT. Não, a decisão em prol do quê? Da população. As pessoas estão muito hoje preocupadas em questão partidária e de ideologias, colocando de lado a população, a coletividade. Né? Muitas pessoas estão... Eu vejo debates só isso. E como é que fica a questão da população que está sem saúde, que está sem educação? É como se traiu, né? É como se fosse uma... Gente, a gente tem que olhar, tem que ter senso de responsabilidade. A questão aqui que está em jogo é a vida da população, é da nossa criançada que está sem aula, né? Que está sem alimentação, que está sem saúde. A gente tem que deixar tudo de lado. E agora vem essa nova leva do PSDB que vem
Fernando Said, né? Que era uma base de Firmino de É. verdade, né? Você ficou feliz em eles? Muito feliz, alegre, que eles colocaram o senso de responsabilidade, né? A população acima a responsabilidade, colocar a população, né? Acima Da questão partidária, do da ego, questão do muitas vezes. ego, né? Isso foi uma atitude muito grandiosa deles, assim, de colocar a população acima de qualquer coisa, né? Isso a gente tem que dar parabéns. Eu vi a Poliana Oliveira mandar uma mensagem para o doutor Silvio, perguntou como é que o senhor analisa a ida de membros do PSDB? O silêncio fala. É. Mas é isso, não é questão, as pessoas têm que entender que não é questão de blocão. É questão de união. É união de mentes e pessoas para reestruturar a cidade. Então o melhor É. projeto é esse? União de pessoas, de mentes, de cabeça. Todas as pessoas são bem-vindas nesse projeto de reconstruir Teresina. E como vai ser reconstruída? Como vai ser reconstruída? De onde é que vêm os recursos? Você vai dizer, vou dizer, eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer, como é que eu vou colocar o transporte para funcionar por exemplo, se eu não tenho recurso? Pela tua experiência dentro da prefeitura, como é que qual é o tamanho da importância, por exemplo, de ter um governo federal alinhado a um governo estadual aliado a um governo municipal? Gente, é poder fazer muito mais para a população. Essa é a única resposta que eu posso dizer. Os três nível estadual, municipal e federal unidos é o quê? Significa o quê? Muito mais para a população. Bancada federal junto? Muito mais. Quem vai ganhar com isso, gente? A população. Mas as pessoas estão se preocupando com o quê? Com a questão partidária. As pessoas estão com só isso, eu vejo debate só nisso, enquanto que debater a situação de Teresina está sendo colocada de lado. E isso a gente anda e a gente sabe, quando a gente está andando, o Fábio Novo está andando, todo mundo está andando e a gente vê isso. Agora eu estou preocupado com você. Vai fazer campanha para você ou é a campanha do Fábio? Gente, eu acho que eu estou tão assim. Eu sou. Tá no gás? É o gás, é assim, a vontade, é a esperança de ver Teresina ser reconstruída. Tudo aquilo que eu vivi desde 90, que eu vivi nós respiramos na minha casa, eu e meus filhos, né? Que tudo vale a pena, que isso vale a pena. O que a gente passou, valeu tudo a pena. É muito bom estar ali, ver o retorno, a alegria nos olhos das pessoas. Quando a gente chega na comunidade, né? É tão gratificante a pessoa chegar perto de você, agradecer o que a gente fez, né? Que nós fizemos, né? Seja na educação, na saúde, é muito bom você ter esse retorno à população, alegria. E poderia ser uma opção para você apenas participar do projeto do Fábio, de planejar, de ajudar, e o porquê vereança? Porque justamente que a vereança é o principal elo, né, da população com o gestor, né? Eu tenho essa... Você já era sem ser. Eu já era sem ser, então é o que eu estou fazendo que eu gosto. Aqui é a cidade que eu me apaixonei, aqui que eu tenho uma história, aqui que Firmino tem uma história. Firmino teve uma história, minha família teve uma história com essa capital. Né? Meus filhos, né? Eles viveram isso, Bárbara, desde pequena, toda a campanha de vacinação, toda essa campanha, quem estava lá? Ela era garota propaganda. Era. Gente, no começo, né, eu sempre trabalhei muito, mas eu fazia questão de não dizer quem eu era. Eu andava a dizer que era assistente social. Né? E a pessoa ia falar com o Firmino e falava, olha, teve um assistente social conversando comigo. Porque eu gostava muito de receber as cartas de Firmino e dar um retorno. Firmino recebia muitas cartas, então eu lia e dava um retorno, ia visitar. Foi um assistente social, falar comigo. Aí ele perguntava, vem cá, essa assistente social tem um sotaque muito forte? Tem. Aí então ele já sabia que era eu, né? Então eu comecei a trabalhar na comunidade, nos bairros, de forma assim, sem dizer quem eu era. Meus filhos eram mais conhecidos nos eventos da prefeitura do que eu. Às vezes eu era barrada. Se eu fosse sozinha, eu tenho que dizer... As pessoas sabiam meu nome, mas não me conhecia... Não ligava o rosto ao cargo. O rosto ao cargo. Então, os meninos, não. Bárbara, Bruno e Cristina eram conhecidos, né? Aí eu estava junto, então pode entrar, os filhos do prefeito, né? Por muito tempo foi assim, porque eu sempre fui muito
Eu gostava de trabalhar, mas Mas não gostava dizia. mais dos bastidores. Né? Eu era sempre aquela pessoa que fazia a campanha, que organizava tudo. Eu Eu estava nos vejo que tem uma paixão bastidores. muito grande, né? Eu adorava isso, Deixa eu de lhe, pensar, de pensar a campanha, pensar de fazer deixa eu lhe fazer uma estrutura. pergunta aqui para fechar. Essa questão partidária, como é que vai ficar? Já está muito decidido? Olha, inclusive, vou estar. Eu tive com o vice-governador hoje, né, pela manhã. Ter um encontro. MDB. Provavelmente sim, eu quero conversar melhor, né, para a gente A fechar gente já pode esse. bater assim, já é cravado. De 0 a Quero 10, você, Lucy, sair pelo MDB? 9. 9. Mas aí tem que Então acho conversar. difícil voltar. Não, mas eu vou pedir opinião, eu confio muito nele, eu tenho um laço muito amigo. Mas Eu quero que ele chegue assim, Lucy, o melhor caminho para você é esse. Não, melhor, eu sei que ele vai dizer isso para mim. Qual o melhor caminho para mim? tem uma Né? segunda opção? Talvez eu pense no PSD. Não sei se ele me aceitaria, não. Georgiano. Georgiano já conversou comigo, mas não sei se Ele estaria assim, ó, de braços abertos. é uma pessoa que eu gosto Muito muito, respeitoso, né? eu gosto Eu muito gosto dele. muito dele, um jovem guerreiro, né? Não, um dos Estudou com maiores líderes. Bárbara, é um menino muito incrível, né? Ele sempre adorou fazer política. A vida dele é política, Que daquele negócio. menino. A vida dele é política, né? Os olhos dele também, ele não é incansável. Brilham, né, quando fala de É. política. Então, assim, eu Então, conversei com ele também, né? Mas eu conheço ele, mas eu tenho muita ligação, eu tenho uma gratidão muito forte mas, pro. assim, então é MDB, mas o que tem de gente assim, eita, ela vem pra cá, eita, filho. Gente, eu tô no mesmo patamar de todo mundo. Isso é uma lenda, né? Eu É porque trabalho. Firmino ele tem, não é lenda, ele tem um histórico de ter uma votação. Mas assim, tem que trabalhar, né? A gente vai trabalhar, questão de trabalho, de conquista, de ser incansável, de ter aquele vínculo, de passar energia boa, de passar sinceridade, de sempre ter aquele diálogo franco, aberto e sincero que a gente aprendeu a E vou fazer. falar uma coisa aqui para os candidatos a vereadores, ex-vereadores. Se tem um voto que você não consegue tomar, é o de gratidão. Verdade. Esse aí, de um favor, o cara que você, pai, me pede tudo, mas eu não posso deixar de cumprir com isso Não aqui. é verdade, é verdade. Não é verdade? O cara Então, chega com tudo e não resolve. Então nós estamos aí junto com Pode deixar. estamos aí junto com o Fábio Novo, como você falou, estou muito empenhada na candidatura dele, gosto muito dele. Foi uma pessoa que Você já tinha tido uma relação lá na já Assembleia? na Né? Assembleia, me ajudou. O próprio Firmino encabeçou a campanha dele contra o Temístolis. Foi. Ele era prefeito e se mudou para a Assembleia para Foi fazer na a época do campanha. rompante com Era. o Temístolis. Então ele se mudou para fazer a campanha de Fábio Novo. Fábio Novo já foi do PSDB, né? O PSDB já votou no PT, na parceria de Chico Gerardo e Antônio José Medeiros. A gente não pode esquecer isso, essa questão, Firmino está triste. Não, gente, a gente tem que colocar o quê? A população, e eu tenho certeza que essa seria a decisão dele também, na hora de como ele tomou a decisão de o quê? Eu acho que a pergunta, de trabalhar para... A pergunta é justamente essa, para a gente fechar. Se Firmino estivesse vivo hoje, com a atual situação, a conjuntura política, ele daria um abraço no Fábio e falaria, marcharemos juntos? Com certeza, eu tenho certeza disso. Conhecendo o Firmino, com certeza. A gente tem que, às vezes, a gente tem que colocar de lado como ele sempre colocou. Quando ele buscou parcerias, por exemplo, com Assis Carvalho ajudou muito o Firmino. E tantas outras pessoas, Marcelo Castro ajudou o Firmino, Ciro Nogueira, tantas outras pessoas, ele colocou de lado a questão partidária e colocou o quê? Priorizou a população. Então, a gente está colocando, tanto Bárbara quanto Luciano, eles estão priorizando a população. Né? Eles querem reconstruir a cidade de Teresina. E para reconstruir, nós precisamos de pessoas em mente. Quanto maior o número de pessoas que tenham esse objetivo de reconstruir, tenho certeza que está sendo bem acolhida por todo esse grupo, liderado por Fábio Novo, né? Todo esse grupo vão ser bem recebidos. Então, todos vão ser bem-vindos nesse grupo de reconstrução. Que a gente quer reconstruir. Eu estou ansiosa para 2025 chegar com essa esperança toda de uma nova Teresina, com Fábio Novo, uma nova história, né? Um novo capítulo na nossa cidade. Como é que você... eu esqueci de fazer essa pergunta, mas eu tenho que fazer. Como é que você tem visto a pegada do governador Rafael? Gente, surpreendeu, né? Também foi criticado por ser jovem, né? Foi muito criticado, mas aí ele está conquistando agora muitos adeptos, né? Pessoas que eram contra ele agora estão elogiando, e por quê? Principalmente aqui na capital. Tem gente que odeia o Lula, vai falar assim, mas Gente, o Rafael está fazendo, né? O
o OPA, o Orçamento Participativo, o ProURB. Então, ele está investindo, eles estão investindo. Realmente existiu uma história. É no passado, mas está no passado. A questão, eles estão investindo aqui. É outra visão, é outro grupo político, né? São pessoas jovens. Outra pegada, né? Outra pegada, né? É uma esperança que é uma nova fonte de conhecimentos, de pessoas que estão abertas, né? Ao novo, né? A reconstruir a cidade. Falou o novo, ó, é o slogan de campanha. Mas é isso mesmo, assim, outra pegada. Então, assim, parabenizo não só ele, como a primeira-dama, a Isabel, Que né? tá fazendo um trabalho extraordinário, né? Ela abraçou a primeira infância. É muito importante a primeira infância, né? A chave de tudo é a primeira infância. Essa faixa etária, né, de 0 a 3 anos. Já foi comprovado cientificamente que a faixa etária de 0 a 6 anos é a fase onde as crianças aprendem mais, né? Não que não vão aprender depois disso, mas essa faixa Mas etária é a base. É. Então, e tudo isso, a primeira infância vai passar por tudo, né? Educação, saúde, violência. Então, a chave, o segredo é a primeira infância. E ela tá assertiva demais nisso. Tá. Muito Ela abraçou a causa certa. E a primeira infância abraça todas as outras causas. É verdade. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Eu queria ficar falando aqui o tempo todo, que eu amei. Mas é a primeira de muitas. Acho que é um bate-papo bem legal, bem diferente. Eu gostei. Muito Poderia ficar aqui falando horas e horas aí. Mas o bom é quando dá um gostinho de quero mais. Gostei mesmo. Aliviou mais, ela estava preocupada. Como é que vai? Eu digo, vai rolar, vai ficar tranquilo. Eu acho que é muito bacana humanizar, sabe? Muita gente vê você numa entrevista ali de 3 minutos, numa de 4, numa de 10 minutos, mas não tem esse contexto, uma linha do tempo para traçar ou para julgar ou para conhecer. Eu acho que é muito mais conhecer. Para conhecer a pessoa, né? Acho que é bem legal sobre isso. E foi muito bom, muito bom. Acho gostei que também. Declarações exclusivas, esses cortes vão rodar. Eita, meu Deus do céu. Mas vai ser bom. Boa sorte. Mas a gente vai se ver. Essa sou eu, prazer, todo mundo. Essa sou eu. Eu acho que a gente vai se ver, obviamente, até a campanha. A gente vai fazer vários debates aqui, acho que é importante, sobre pautas importantes. Eu acho que passou da época de você chamar alguém para falar algo como pré-candidato, de algo que ninguém, acho que tem que nichar, falar de infância, primeira infância. Vamos aqui, vamos trazer gente relevante para falar sobre isso. Eu acho que é isso que a população gosta de ver e ouvir a qualquer momento. Acho que os podcasts fazem isso hoje. Obrigado pelo respeito, pela confiança de ter Parabéns vindo. novamente aqui pelo projeto, pelo investimento, né? É para o Piauí. É verdade. Do Piauí para o mundo. Obrigado. Eu agradeço. Aqui embaixo, no primeiro link da descrição, aliás, na descrição, todas as redes sociais da Lucy vai estar aqui vão estar aqui para você poder acompanhar de todas as formas, tá? Bom, se inscreva no canal Maratona, vai aparecer aqui em cima mais um episódio, se você puder, por favor, assista ou escute em todas as plataformas de áudio. Isso aí é o Cast do Piauí para o mundo.